Boa noite a todos, boa noite. É muito bom vir novamente nessa casa de oração. É uma satisfação imensa. E hoje nós vamos falar do livro Rumo Libertadores, de Valdo Franco, Joana de Ângeles Espírito, a página 145. Um trechinho só para citar o livro, né? O livro é Rumo Libertadores. E a lição é 145. Diz a benfeitora: rumos e rumos. Uns são rumos que escravizam, outros rumos libertadores. Faz-se imperioso saber-se qual a meta que se persegue, a fim de escolher-se o rumo por onde avançar. Cuida-te ao escolheres o caminho por onde avançar. Roteiros há que terminam em lugares sem saída e outros que conduzem a amplas regiões de paz. Vê qual o rumo que pretendes tomar e elege a via da libertação. Quem que já não viu falar, né? Toma seu rumo. O que é tomar nosso rumo, né? Parece, todos nós, vamos falar da nossa vida. Nós temos projetos, temos propósitos. Todos nós almejamos uma vida tranquila, bons empregos, saúde, bom relacionamento. Enfim, aquela vida de todo mundo, não é? E nós ficamos, na maioria das vezes, esperando que isso aconteça. Então, aí eu me caso, ou eu estudo, eu fico adulto. A impressão que nós temos é que tudo isso segue a lei natural da vida. Não volto para fazer uma reflexão em relação à responsabilidade, em relação ao meu propósito. Então, nós vamos ficando maior, terminando os estudos, fazendo projeto. E esses projetos, para que eles aconteçam, tem que ter uma rota. Eu tenho que colocar em ação. Não vai acontecer como uma lei natural. Embora seja uma lei natural, a lei de nós buscarmos uma evolução considerável, mesmo no plano material. Porque, veja bem, se nós estamos no corpo, eu tenho um compromisso com a sobrevivência desse. Eu tenho um compromisso com a socialização, com a lei do progresso. Eu tenho que fazer uma escolha. Que rumo eu quero tomar? Como é que um cristão deve tomar o rumo para não cair na armadilha de cair num beco sem saída? Primeiro, eu tenho que tomar o meu rumo, escolher o meu caminho, com o entendimento de que, como um espírito encarnado, eu estou aqui em uma passagem. Então, a minha escolha, ela vai trazer uma consequência física e espiritual. Seria totalmente diferente se não tivesse essa ligação comigo como espírito. Então, eu iria procurar o caminho mais vantajoso. Não importa a que preço. Não importa aonde eu precisasse passar, o que eu precisasse fazer, importa seria o resultado.
Se o resultado fosse compensador, fisicamente, materialmente, então é para esse rumo. Esse é o meu caminho. Supondo que nós, escolhemos esse caminho, vai ser fatal. Porque mesmo aqui, lá para as tantas, a própria natureza vai encarregando de mostrar que alguma coisa não está bem. Se eu cheguei num determinado ponto, que eu escolhi chegar lá, a troco de trapaça, passando a perna em todo mundo, enfim, de forma não transparente, uma hora minha consciência, que seja lá para o final, ela vai começar a acender. E eu vou começar a sentir que falta algo na minha vida. Alguma coisa não está bem. Pode ser que até financeiramente eu esteja muito bem. Mas por que falta? Por que falta? Porque tendo em vista que eu não sou só o corpo, que eu tenho uma conta a prestar como espírito, algo dentro de mim vai começar a me cobrar. E vem aquela inquietação. Não vale a pena. Então, quando eu faço uma escolha, qual rumo eu vou tomar na minha vida, a construção, o meu projeto, o caminho que eu vou seguir, eu tenho que me analisar como um espírito que tenho que dar conta de todos os meus atos, de todas as minhas escolhas. Aí muda. Por quê? Muitas coisas poderiam até ser vantajosas na minha vida, mas eu não vou querer. Eu não vou querer vantagem, não. Eu posso perder materialmente, mas eu tenho a consciência que eu estou ganhando espiritualmente para sempre. Porque a matéria é uma passagem e o espírito é eterno. Então vai mudando. Quando a irmã fala, cuidado para não tomar um rumo do qual você vai ficar algemado na infelicidade por uma escolha infeliz, sendo que eu posso fazer totalmente diferente. Quem é que constrói a nossa vida? Somos nós. Nós não podemos viver esperando os acontecimentos. Tudo é um processo que eu tenho que me responsabilizar, que me cobra diariamente a minha parte. Se eu tenho uma meta, eu vou fazer uma analogia assim, bem simples, mas muito fácil de entender. Eu tenho uma meta que todo dia eu vou levantar cedo e vou a 20 quilômetros daqui, para que eu consiga o meu objetivo. Legal, está traçado, legal. Agora, caminhar até que eu consiga o meu objetivo, eu vou enfrentar obstáculos. E aí é comigo. Ninguém vai ter que... Eu que tenho que caminhar. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Um dia é muita chuva. Outro dia é aquele dia maravilhoso, né? É vento. É problemas no caminho, é uma enchente, eu tenho que desviar para me chegar no meu propósito. Cada dia é único. E eu tenho que me comprometer nesse objetivo. É a minha responsabilidade para com a vida. Muitos de nós começam no emprego, num projeto, num propósito, só visando a finalidade. Qual é o meu objetivo? É isso, é aquilo, BBB. Esquece de fazer essa reflexão, que é o dia a dia, o investimento, a responsabilidade de fazer acontecer é minha.
Não adianta eu ficar olhando para o céu e achando que alguém vai resolver isso para mim. O rumo da minha vida é tomado por mim e é executado por mim. O Pai, na sua misericórdia, no seu amor, na sua perfeição, nos deu todas as ferramentas possíveis para que a gente possa executar todas as nossas tarefas, todas as nossas necessidades nessa passagem corpórea. Nós temos que nos envolver. Eu que trabalho com atendimento fraterno, e eu sinto que as pessoas estão esperando acontecer. E não, eu tenho que me mexer. Eu tenho que me mexer para alcançar meu objetivo. E é um desafio diário. Eu tenho que persistir, eu tenho que acreditar no meu potencial, acreditar na minha escolha. Outra coisa que nós não podemos morder essa isca. Nunca escolha um rumo pela emoção, porque aí nós estamos perdidos. Porque naquele momento de emoção, eu tomo uma atitude na minha vida que vai acabar comigo. Principalmente, costuma acontecer muito isso, em relação a relações emocionais, profissão. Às vezes eu faço uma faculdade, mas não tinha nada a ver comigo. Tudo bem, né? Vamos refazer. São coisas que até ainda dá tempo, mas quantas relações que são tomadas no impulso da emoção. E depois nós nos sentimos aprisionados. Joana de Ângeles, ela simplesmente nos convida à reflexão. Vamos refletir em tudo na vida, para que possamos evitar sofrimentos inúteis. Já não chega aquelas fatalidades, o fato. Tem situações na minha vida, no rumo da minha vida, que eu vou ter que passar por fatos, coisas que eu não teria como evitar. São necessidades minhas, é o meu expurgo espiritual, eu preciso. Se eu refletir em tudo isso, se eu tiver o conhecimento, essa travessia desses fatos vai ser diferente. Eu vou fazer de tudo isso um motivo para o meu crescimento. Esse é o propósito. As dificuldades, as aflições das nossas vidas, que não foram causadas por nós hoje, que foi causada por nós ontem, vamos deixar ontem, né? É para que eu cresça nelas. Eu aprendo, eu cresço. Não é para acabar com a minha vida. Também já muda, já não tem mais aquela história de se vitimizar. Ai, coitado de mim, porque as coisas não dão certo. Bom, eu quero abrir uma firma. Eu me comprometo em tudo. Eu estou presente. Eu entro em ação. Tudo feitinho de acordo com o meu espírito que é eterno. De consciência livre. Mas não deu certo. Tudo deu certo, você ganhou uma experiência. Nós temos que aprender também a ter esse olhar. O que é não dar certo? Tudo que não sai como eu planejei foi uma experiência. Então, eu use aquela experiência. Aquilo foi útil para mim, foi necessário. Por quê? Porque quando eu me programei com a razão, não com a emoção.
eu me envolvi, eu me investi, eu tive o cuidado de perceber que aquilo não infringia as leis morais. Foram atitudes que não queria ferir meu próximo e nem a mim. Por que não deu certo a compensação que eu esperava material? Porque a gente espera sim uma compensação material, nós precisamos dela. Porque fazia parte da minha necessidade. Porque muita coisa que a gente fala, meu Deus, tinha tudo para dar certo. Deu, né? Estou me repetindo, deu. A experiência. O Pai sabe do que nós precisamos. Quando tem a nossa programação para a reencarnação, nós nos preparamos com tudo isso. Essa travessia da vida, nós temos que envolver com ela. Mas nos envolver profundamente, de corpo e de alma. De alma, para que eu não me comprometa. De corpo naquela luta diária, é uma responsabilidade. Eu tenho meu quinhão. Eu não posso ficar esperando que as coisas dê certo porque caiu do céu. Então, por exemplo, essa casa, né? Alguém trabalha muito aqui dentro, não é? Dá certo? Deu. É o resultado de um investimento, de um compromisso. Para que eu esteja falando aqui hoje, quanta gente trabalhou? Quanta programação, quanta escala, quanta consulta, quanta coisa. As coisas não acontecem simplesmente. E em tudo da vida. A nossa família, né? Se eu não prestar atenção na minha responsabilidade para com a minha família, que rumo vai tomar essa família, hein? Vai se perder tudo. Porque cada um de nós tem que ter o compromisso. E nós, aquele que já entendeu, tem que ficar falando, ensinando. Às vezes não tem como, pelo exemplo, que seja pelo exemplo. Porque tudo, onde todo se compromete a fazer sua parte, dá certo. Mesmo que o resultado não seja aquele que nós esperamos. Mas o resultado sempre é excelente. Sempre é um acréscimo. Porque nós estamos aqui para aprender. De experiências em experiências, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos lapidando, nós vamos aprendendo a lidar com tudo. O que não dá para a gente fazer, aliás, eu escolhi esse tema mais por isso, porque eu sinto muito isso, é achar que cai do céu, que tudo vem bater na minha porta. Eu não querer passar por aquela dificuldade para conseguir o meu objetivo. Objetivo todo mundo tem. Então, aqui sou eu, né? Os meus desejos, aqui é o meu objetivo. Para que eu chegue aí, existe a caminhada. Eu tenho que me mexer. Senão eu fico sonhando. É um sonho. É um sonho vazio, que não leva a nada, a vida passa. E a frustração. Aí eu culpo quem? Eu sempre busco um culpado. Ou é Deus que me abandonou, ou foi um problema com os meus pais. Enfim, sempre tem um culpado. A verdade é uma só. Não existe culpado de nada. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Tudo é uma causa e efeito.
Então, e é por nós. Ninguém tem o poder nenhum sobre a minha vida. Só Deus e eu, pelo meu livre-arbítrio. Ninguém. O outro interfere na minha vida a partir do momento que eu permita. Às vezes eu uso o outro para mim não sair da zona de conforto. Então, sempre foi alguém que passou pela minha vida, ou é o patrão, ou é o funcionário, ou é a família, enfim, alguma coisa que foi a razão de eu estar hoje em grandes padecimentos. Também nós temos que entender que muitas histórias que nós temos que passar é para a nossa construção também. A partir do momento que eu tenho consciência de que todas as atitudes da minha vida eu as tomei com responsabilidade e dentro, né, de um alinhamento espiritual, e mesmo assim eu tive que enfrentar um casamento difícil, uma profissão que foi danosa, um prejuízo financeiro, ou alguma atitude assim, pesada, severa. Tenha certeza, é um problema de educação. O Pai nos educa, né, desse jeito. Eu falo, aí é aquela parte fatal, fato, é um fato. Eu não teria como me livrar daquilo. Porque falando outro dia desse assunto, depois comentando, alguém me disse, puxa, mas mesmo assim a gente ainda quebra a cabeça. Eu falei, exatamente, mas aqui na escola da vida, nós não viemos passear, nós viemos para viver os desafios. Quebrar a cabeça é quando eu não tenho responsabilidade com as minhas escolhas e quando eu não entendo o que são os desafios. Então, acaba ficando fácil. Eu costumo falar muito, sempre, aliás, sempre nas minhas falas, quem já me viu falando aqui sabe que eu repito, eu bato muito nessa tecla. Sem o conhecimento, não tem como viver. Vai viver muito mal. E cada vez pior. Porque nesse momento que o planeta está vivendo, se nós não tivermos o conhecimento que nos liberta, é o caos. Como é que a gente vai viver? Eu não faço ideia. Porque nós vamos correr para onde? Se não for para dentro de nós mesmos e a certeza de que somos filhos de Deus e que Deus está em nós. Essa certeza que nos faz forte, confiante. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que buscar instrução. O autoconhecimento, quem sou eu? E por quê? Qual a razão dessa passagem do berço ao túmulo? Essa passagem tão desigual, tão diferente de uns para com os outros. Eu tenho que entender isso, senão eu não aguento. Eu vou cair em depressão, vou ficar doente, vou revoltar, ou vou pegar um rumo que vai ser a minha destruição. Quantas pessoas adentram no mundo do crime, das drogas, porque não aguentou, não aguentou a injustiça. Não é compensador, não compensa, né? O crime compensa. Então é o caminho mais fácil. Parece, né? A porta larga. Todo mundo tem que buscar o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento,
Não tem como. Como é que eu vou lidar com todas as situações, principalmente dentro da família, no trabalho, na cidade e agora com a natureza, com tudo? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Não vou nem falar da política. Não vou nem falar, né? Como é que eu vou sobreviver sem ter um ataque de cólera? Sabe? Lidar com doçura, com compaixão, firme, lógico, firme no propósito, mas sem permitir que aquilo te invada, sabe? Que adentre dentro da sua alma. Não, pera lá. Aqui só entra quem eu quero. Eu só recebo aquilo que me faz bem. Como é que eu vou aprender a lidar com tudo isso que está por aí? Mas não me pertence. Eu não quero para mim. Mas eu tenho que entender, se eu estou aqui nesse momento, de certa forma, eu fiz por isso. Eu posso não ter feito agora, nesse corpo que eu estou, Lourdes, mas isso daqui é velho, hein? Quantas histórias. Eu sempre falo, gente, tudo que cai na sua cabeça foi você que jogou para cima. Eu pensava nos meus netos assim, puxa vida, eles pegaram o pior tempo da história da humanidade, né? Esses meninos. E tinha assim, falava, ainda bem que eu estou indo embora, e por aí vai. Hoje eu não penso diferente, hoje eu penso diferente. Eles estão exatamente no momento que eles precisam. Eles fizeram por isso. Eles vão aprender muito vivenciando esse momento de tantas dificuldades. E eles têm que ter firmeza para escolher o rumo da vida. Olha que essa meninada, para escolher o rumo e o caminho deles, precisa ter muito esclarecimento dentro do lar. O lar tem que esclarecer. Não esperem que o filho vai ser esclarecido em outro lugar, não, na escola, sei lá onde for. Não vou nem falar nisso também. Não espere, gente. Nós temos que orientar nossos filhos, nossos jovens. Eu tenho essa preocupação porque eu tenho 3 jovens, 3 netos. Um que saiu da faculdade e não sabe o que faz da vida. Por quê? De repente tudo mudou, né? Você faz um plano, mas necessidade dele, não estou com... Ele precisa disso. Agora, precisa orientação dentro de casa. Por quê? Para que eles não caiam na rede, não mordam essa isca. Joana de Anjos adora falar, não mordam a isca, e agora não é isca, é rede. E vá para um rumo de destruição, tanto física como moral. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Pode até parecer que não tem muito sentido, mas vamos pensar 2, 10, quantas vezes foi preciso, antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Porque as nossas decisões, elas nos pertencem. E nós temos que vivenciá-las. E somos nós, é intransferível. Vamos pensar com o coração, com a alma. Não vamos ser imediatistas. Vamos pensar dentro da razão, da fé, que a vida é linda, Deus está no comando, Jesus está no leme, nós não estamos à deriva, nós somos filhos de Deus, então nós somos poderosos, nós podemos sim atravessar esse momento difícil
e sairmos vitoriosos. E como soldados do Cristo, que a nossa vibração seja positiva. Eu acredito, nós estamos no comando, o bem comanda, é o amor. E não tem força maior que a força do amor. Não existe, não se iludam. Não vão atrás de modinha e nem de momento. Vamos seguir firme nas convicções, nos verdadeiros pilares, a família, o respeito, o amor, a transparência. Eu quero agradecer a todos vocês e continuar pedindo muitas vibrações aos nossos irmãos do Sul. Eu tenho recebido muitas mensagens de lá, é um povo maravilhoso, e eu tenho recebido mensagens assim: nós precisamos de oração e boas vibrações. As doações estão chegando bastante, mas eles pedem vibrações. Não tenha pena da gente. Vibre por nós, porque nós vamos nos erguer. E quem tem Deus não fica no chão. E só cai quem está de pé. Vamos confiar, gente. Vamos confiar. Cada um que confia é uma luzinha que acende. E é disso que nós precisamos. Nós somos poderosos como filhos de Deus, sim. Vamos nos conhecer bem, para que a gente possa viver melhor. E Deus conosco sempre.